Então, com a palavra, o nosso companheiro Luiz Carlos. Nossas melhores vibrações para que ele se sinta harmonizado com o nosso ambiente. Boa noite. O nosso estudo é sobre a progressão dos espíritos. Os assuntos que nós vamos abordar são basicamente as obras de Allan Kardec e textos de Chico Xavier. E, inicialmente, vamos contar, aliás, nós sempre iniciamos as nossas palestras com alguma história do livro Boa Nova. O livro Boa Nova, do Irmão X, é uma psicografia de Chico Xavier, em que ele conta de uma maneira bem agradável, né, as passagens de Jesus, a relação de Jesus com os discípulos. E a página que nós escolhemos para falar, para iniciar o estudo da progressão dos espíritos, é esta página aqui, ó, Bom Ânimo. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Senhor, desde os primeiros tempos das suas pregações junto ao Tiberíades. Bartolomeu estava sempre perto de Jesus. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu às vezes era triste. Várias vezes Jesus surpreendia Bartolomeu em meditações profundas, triste. Foi talvez por isso que numa noite, enquanto Simão Pedro e a família estavam lá nos seus afazeres domésticos, Jesus se aproxima de Bartolomeu para lhe falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou que falasse o seu espírito sensível. Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê das minhas tristezas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além das alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois aqui, Senhor, aqui, o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte, Jesus, é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo se tornara quase abafada por lágrimas. Todavia, Jesus fitou brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Palavras de Jesus. Bartolomeu, a nossa doutrina é a do Evangelho, ou a da Boa Nova. Já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Observação de Jesus. O que eu quero é acender o bom ânimo nos espíritos dos meus discípulos. Achas então, Bartolomeu, que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Depois de uma pausa em que o discípulo contemplava silencioso, o mestre continuou: a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum
é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, Bartolomeu. Na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois do que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu interrogou: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Resposta de Jesus: a verdade não exige, transforma. A verdade não exige, a verdade transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes das suas atividades de cada dia. Então, Jesus encerra o diálogo com Bartolomeu desta forma: Bartolomeu, o Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes das suas atividades em cada dia. Veja, as palavras de Jesus eram absolutamente palavras dentro da realidade da vida material, da vida do encarnado. Nada de pensamento angelical. Não. Jesus diz para ele, a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes das suas atividades de cada dia. A nossa palestrante, a Maura, que estava fazendo a abertura, ela fez uma palestra sábado retrasado na Vila Sapê, maravilhosa. E a Maura estava contando aqui, né, falando sobre as nossas atitudes no bem. E aí ela falando, por exemplo, a paciência que tem com as pessoas deficientes, essa coisa toda. E ela estava contando isso aqui, e eu me lembrei, um dia desses, aconteceu um fato incrível. Eu, em função da idade, quase não dirijo, tá, gente? Estou velho. Nunca dirigi muito, não. Aí eu pego ônibus, metrô, trem, por aí. Bom, aí um dia desses, peguei um ônibus, indo para Botafogo. Quando chegou ali em frente à BBR, uma senhora com uma criança deficiente, numa cadeira de rodas complicada, muito complicada, fez sinal para o ônibus, né? O ônibus parou. Ele estava sentado lá atrás. O motorista parou o ônibus, desceu, saiu do ônibus, foi lá fora e desceu lá uma parte, né? E ajudou a senhora com a cadeira de rodas a botar a menina no ônibus. Botou lá. Impressionante. Bom, mais uns 3 ou 4 pontos, a moça tocou o sinal para descer. Ele parou o ônibus, saiu do ônibus, foi lá e ajudou a senhora a sair com a criança. Né? A maldade da gente Sabe o que eu fiquei fazendo, gente? Eu fiquei olhando para ver se tinha alguém que estava reclamando. Mas ficou todo mundo emocionado. Eu fiquei olhando para ver se alguém ia reclamar que o ônibus estava parando toda hora, né? Mas impressionante. E o que mais me impressionou não foi o fato dele sair e ajudar, não. Foi o carinho com que ele pegou a criança, a moça, sabe? Mas uma coisa assim, mexeu com o meu dia, né? Me transformou. Então, veja bem, um ato de bondade, um ato de caridade, um ato de gentileza, muda a gente, né? Muda para a gente. Mas Jesus fala isso, né? Alegria, coragem, esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. E o Chico? Chico diz assim: o Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest.
ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Chico Xavier. O Cristo não pediu muita coisa, não pediu que a gente escalasse o Everest. Ele só pediu uma coisinha, que nós nos amássemos uns aos outros. Chico Xavier. Bom, para aqueles que chegaram depois, vou só repetir rapidinho aqui. Ó. O tema da nossa palestra hoje é sobre a progressão dos espíritos, tá ok? A nossa palestra hoje é sobre a progressão dos espíritos. Progressão dos espíritos, tá ok? Então, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos que nós vamos estudar, a primeira pergunta que nós vamos estudar é essa daqui. Ô, gente, eu não sou palestrante, tá? Eu sou estudioso da doutrina, ok? Inclusive, hoje, eu ia dividir o estudo com outro André Luiz, tá? Esse é palestrante. Coincidência, é meu filho, tá? Criado aqui na casa de Eurípides. Mas ele está em Brasília, viajou, não pôde dividir aqui comigo. Bom, primeira pergunta do Livro dos Espíritos é a seguinte, que a gente vai estudar. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Só para lembrar, Livro dos Espíritos, como é que ele foi construído, né? Kardec fazia pergunta aos espíritos. Né? Fazia pergunta aos espíritos. Depois ele reuniu todos aqueles estudos em 5 obras, né? Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Evangelho, a Gênese e Obras Póstumas. No Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim, ó, os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Os espíritos responderam assim, são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, atenção, talvez com essa resposta eu pudesse encerrar a palestra. Progressão dos espíritos. Como é que os espíritos progridem? Muito simples. Muito simples. São os espíritos que se melhoram. E melhorando, passam de uma ordem inferior para uma outra mais elevada. Muito bem. Chico diz assim, Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Chico Xavier. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Olha que interessante. Eu me tornei espírita aos 13 anos de idade. Se alguns não sabem, eu sou o trigêmeo do Gilberto e do Gilson. Eu sou o trigêmeo. Mas deixa eu explicar um detalhe. O Gilberto contou aqui que todo filho, quando nasce, já tem uma dívida com os pais. Lembra que ele contou aqui? E ele contou que o Gilson devia mais do que ele, porque ele nasceu, o pai, Valdemar e Odete, eu conheci muitos anos, né? Valdemar e Odete, naquela época, não sabiam que iam ganhar gêmeos. Aí, 45 minutos depois, nasceu o Gilson, não é? E foi uma surpresa incrível para Valdemar e Odete, não é? Quando eu olhei a surpresa de Valdemar e Odete, o susto deles, eu falei, peraí, eu não vou agora não. Não vou agora não. Segurei um pouco, esperei um pouco. Aí vim 6 anos depois. Eu vim 6 anos depois, né? Eu nasci 6 anos, mas eu sou o trigêmeo, é ou não é? Eu sou o trigêmeo, né? Eu sou o trigêmeo. Eu estava afastado há algum tempo, eu estava fora, mas eu sou o terceiro, né? E eu esperei por isso. Quando eu vi que Odete e Bordalão estavam apavorados, não, eu não vou agora não, vou esperar mais um tempinho, né? Bom, essa coisa de reencarnação é engraçada, né? Eu tenho um irmão mais velho que eu, 3 anos. Entre o meu irmão mais velho e eu, a minha mãe teve uma gravidez que ela perdeu o filho. Muito bem. E minha mãe, não sei como, cismou que aquele filho que ela perdeu entre meu irmão e eu
foi nascer depois aonde? Em Cachoeiro de Itapemirim, e se chama Roberto Carlos. Quem conheceu minha mãe sabe disso, é uma verdade. Para vocês terem uma ideia, a minha mãe tinha absoluta certeza disso. Ela adorava Roberto Carlos tanto quanto as filhas. Ela, todo dia 5 de dezembro, quando era o lançamento do long play do Roberto Carlos, ela ia para a porta das tendas às 6 da manhã para comprar o primeiro long play do Roberto Carlos. Ai de alguém que comprasse antes do que ela. Ela comprava, tinha todo... Lembra disso, Maria? Bom, comprava todo dia 5 de dezembro, que era o lançamento. O Roberto Carlos era cheio de mania, não? Ele só lança disco dia 5 de dezembro. Bom, e ela tinha adoração pelo Roberto Carlos. E ela, uma vez esperou o Roberto Carlos entrando no Jacarepaguá Tênis Clube, aqui na Beco Mário Lopes, né? Beco Mário Pereira. Ela ficou esperando o Roberto Carlos, que ele ia dar um show lá. Quando o Roberto Carlos ia chegando, ela segurou ele, falou: você sabe que você ia ser meu filho? Falou para ele. Um dia desses, no Núcleo Chico Xavier, a Bia me convocou para fazer uma palestra cujo tema era arrependimento. Eu falei: Bia, com mais de 70 anos, você quer que eu fale em arrependimento? Não vou falar, não. Vou falar agora de arrependimento, não tem mais tempo de consertar? Bom, eu vou inverter. Eu vou contar as coisas das quais eu tenho a maior alegria de ter feito. Então, por exemplo, qual foi a coisa mais maravilhosa que eu fiz na vida? Foi levar a minha mãe um dia no Canecão para ver o Roberto Carlos. Gente, eu nunca mais me esqueço da expressão da minha mãe na hora que apareceu o Roberto Carlos. Fico arrepiado. Aquele momento foi o momento mais inesquecível da minha vida. A expressão dela quando viu o Roberto Carlos. Não é? E minha mãe era uma pessoa incrível, porque ela foi filha de mendiga, foi criada num asilo espírita, né? E a minha mãe ficou dos 7 aos 19, criada num asilo espírita, e saiu do asilo num dia 5 de dezembro, no dia que casou, é que ela saiu do asilo, dia 5 de dezembro. E ela desencarnou no dia 5 de dezembro. E ela dizia o seguinte, que a vida era cheia de surpresas, momentos de alegrias, momentos de emoções. O que importava era viver a vida e viver as emoções. No dia 5 de dezembro de 80, ela desencarna. No dia 6 de dezembro de manhã, chego do sepultamento, deito no chão, ligo o rádio. Vamos apresentar agora as músicas do lançamento do Rei. Quando toca a primeira música, ele canta a música que, na verdade, quem fez aquela música foi minha mãe. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Bom, mas eu estava falando que eu sou o trigêmeo. Muito bem. Então, olha aqui. Depois de Jesus falar isto, né? Chico diz assim, os Espíritos falam isso, Chico diz assim, ó, Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro de tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Mas eu estava falando, eu me tornei espírita com 13 anos. E aí eu estudei no colégio militar, depois trabalhei em empresas e tal. E quando a gente é mais jovem, né, a gente é um pouco assim empolgado, né? Eu tenho que tomar muito cuidado, assim, né? Eu sou muito empolgado nas coisas, né? Então eu tinha muita empolgação no trabalho, na empresa que eu trabalhava, em algum lugar onde eu dava aula, de dizer eu sou espírita. Depois eu comecei a ver que, né, eu dizia assim, eu sou espírita do jeito que a pessoa diz, eu sou Flamengo, eu sou carioca, né? Isso cria uma certa, sei lá, né, dá um sentido assim de separatismo, né? Mas eu dizia muito, eu sou espírita, sou espírita. E eu me lembro que as pessoas que não eram espíritas chegavam para mim e perguntavam, mas peraí, espiritismo... Eu falava, olha só, não vou discutir, vou resumir o espiritismo numa só expressão, assim, por que você é espírita? Eu falei, só por uma coisa, porque o espiritismo me ensinou uma coisa chamada livre-arbítrio. Pronto, livre-arbítrio, está aqui, tá certo? Eu tenho uma página nova para cada dia, aquilo que eu colocar nela é por minha conta. Tá certo? Muito bem.
Pergunta 783 do Livro dos Espíritos. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Quer dizer, a humanidade está sempre progredindo? Resposta dos Espíritos. O homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância. Por quê? Tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Então, atenção. Cada espírito que foi criado por Deus foi criado com qual objetivo? Progredir indefinidamente. O objetivo da vida do espírito é progredir indefinidamente. Não tem como estacionar, tem que progredir. O espírito foi criado para progredir. Aí eu fiquei pensando, né? Essa palestra eu estou preparando há 2 meses. Essa aqui eu peguei de uma palestra decente. O que é progresso? Estou pensando, o que é progresso? O que significa progresso? Resposta. É a aspiração pelo melhor, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. Então, isso é progresso. Como é que eu progrido? Eu progrido à medida que eu me lanço para frente em termos de pensamentos e de consciência. Segundo o Espiritismo, o sentido de progresso abrange a ideia de perfeição e aperfeiçoamento. Então, a gente, quando era jovem, né? Eu, Gilberto, Gilson, Joaquim e João. Joaquim e João também eram fundadores da casa, mas já desencarnaram. João há 20 anos, Joaquim há 31. Mas a gente ia sempre, né? Para Uberaba. No carnaval a gente ia para Uberaba sempre. Passar lá. E a gente vivenciou com o Chico coisas maravilhosas. E aí tem algumas coisas que eu nunca mais esqueci. Uma vez, as pessoas em volta do Chico, alguém fez uma pergunta sobre o centro espírita. Chico disse o seguinte: uma casa espírita só tem 2 objetivos. É ao mesmo tempo uma escola ou um hospital. A casa espírita recebe os espíritos encarnados ou desencarnados que precisam de aprender alguma coisa para viver melhor ou receber alguma informação para diminuir a sua dor. Eu hoje, quando acordei, preocupadíssimo com um dos gêmeos, o Gilson, que está passando uma fase um pouco difícil de doença, né? E acordei meio apreensivo, assim, hoje é a palestra, aí lembrei do Gilson. E aí liguei para a Ana, de manhã cedinho, para a Ana Lúcia, né? E aí? Luiz, o Gilson hoje acordou maravilhoso. Está sentado na cama, tomando café com leite e comendo pão com queijo. Gente, aquilo parece que me deu uma, sabe? Ai, estou até arrepiado. Me deu uma energia, né? Porque a gente está todo dia, o dia inteiro pensando nele, 24 horas, né? Quando a Ana falou assim, olha, ele hoje acordou ótimo, está sentado na cama, tomando café com leite, comendo pão com queijo. Um dos gêmeos. Muito bem. Segundo o Espiritismo, o sentido de progresso abrange a ideia de perfeição e aperfeiçoamento. Agora, tem 2 tipos de progresso, né? O intelectual e o progresso moral. Porém, não marcham lado a lado. Veja bem, só para falar desse assunto, progresso moral e progresso intelectual, é uma palestra de um dia inteiro. Né? Muito bem. Poderia a humanidade alcançar o bem-estar moral com as suas crenças atuais? Já não é somente de desenvolver a inteligência de que os homens necessitam, mas de elevar o sentimento. E para isso, faz-se preciso destruir tudo que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. Eu estava falando de ter ido no Chico. Então, o Chico dizia isso. Uma casa espírita ou é um hospital ou é uma escola. E ele dizia assim, essa frase assim também, disse, olha,
o progresso de um espírito geralmente acontece de forma líquida. Forma líquida? É, de forma líquida. Que são as lágrimas da dor. Agora, como fazer para caminhar, progredir mais rapidamente? Está aqui. Destruir egoísmo e orgulho. A frase mais, talvez a frase mais célebre da doutrina espírita está no Evangelho: egoísmo, chaga moral da humanidade, a cujo progresso moral obsta. Evangelho. O egoísmo é a chaga moral da humanidade, a cujo progresso moral obsta. Então, o que impede o progresso? O egoísmo. Tá certo? Como o avanço intelectual pode gerar o progresso moral? Pergunta 780 do Livro dos Espíritos. Como é que o avanço intelectual pode gerar o progresso moral? Aí os Espíritos responderam: ao fazer compreender o bem e o mal. O homem, então, pode usar seu livre-arbítrio com melhores escolhas. Então, atenção. Interessante isso. O progresso intelectual pode ajudar o crescimento moral? Pode. Por quê? Através do progresso intelectual, o homem consegue identificar o que é o bem e o que é o mal. E aí, com o livre-arbítrio, ele tem as melhores escolhas. Óbvio que o progresso só vai acontecer se as escolhas foram no caminho do bem. Progresso intelectual. Desenvolvimento nas áreas da ciência e da tecnologia. O que acontece com o progresso intelectual? Entre os povos civilizados, o progresso intelectual tem recebido, no decorrer deste século, todos os incentivos. Por isso mesmo, atingiu um grau de desenvolvimento tão rápido. Por exemplo, eu quero cumprimentar vocês, porque estou vendo que até agora não tem ninguém no WhatsApp nem no Facebook. Não sei se vocês viram uma notícia que saiu na televisão ontem, em algum programa. Eu não sou muito de ver televisão, não. Mas no meio de tanta notícia ruim, né? Bom, mas teve uma notícia interessante. Uma pesquisa mostrou que no mundo, metade das crianças pesquisadas reclamaram que os pais dão mais atenção ao celular do que a eles. Deu ontem na televisão, uma informação. No mundo, metade das crianças reclamando que os pais dão mais atenção a um WhatsApp, a um Facebook, a um que está no celular, do que a eles. Incrível, né? Então está aqui. Entre os povos civilizados, o que acontece? O progresso... É lógico, gente, o progresso intelectual é altamente motivador, né? Altamente motivador. Todo mundo quer aprender a mexer em computador, a mexer no celular, né? Não tem jeito. O progresso intelectual, ele é motivador. As pessoas ficam ansiosas de se desenvolverem no conhecimento dessas coisas. E o progresso moral? O progresso moral é o desenvolvimento de valores morais que beneficiam a humanidade, tais como amor e caridade. Então, veja bem, a gente tem que ter cuidado, porque o progresso intelectual é uma motivação do dia a dia. E o progresso moral, às vezes, a gente esquece. Tá certo? O progresso moral vai acontecer dependendo de quê? De amor e caridade. É através do progresso moral que encontramos o caminho para ampliarmos a nossa consciência quanto à importância de nos autodesenvolvermos como espíritos eternos. É lógico, gente, que no dia a dia, né, na rotina do dia a dia, a gente não lembra que a gente é um espírito eterno, né? A gente pensa como um ser de uma vida. A gente esquece que a gente é um espírito eterno, né? Mas os espíritos falam, é através do progresso moral que nós encontramos o caminho para ampliarmos a nossa consciência
quanto à importância de nos autodesenvolvermos como espíritos eternos. Um dia desses, a gente estava lá na casa do Gilson e abriu uma página do livro Fonte Viva. A gente foi lá dar passe no Gilson e abriu essa página. Fortaleçamo-nos, sede fortalecidos no Senhor. O livro Fonte Viva, de Emmanuel, tem aqui na livraria, né? É um livro que, toda vez que eu faço uma amizade, a primeira coisa que eu faço quando faço uma amizade é dar de presente uma fonte viva. Ele fala assim, meu amigo, ou minha amiga, de manhã cedo, quando acordar, antes de levantar, abre a fonte viva e lê uma página. Né? É impressionante como a fonte viva dá uma repensada. Isso aqui é uma página da fonte viva. Sede fortalecido no Senhor. É um texto de Paulo. Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e que fogem, na posse de terras que se transferem de donos, na beleza física que brilha e que passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz desilusão. Há uns 30 anos atrás, eu li um livro chamado Minha Vida. Grosso. Até hoje, esse é o meu original. Está até já meio assim amassadinho, já, de tanto que eu emprestei através dos anos. Mas tem uns 30 anos que eu li. Minha Vida. Este livro é a autobiografia de Charles Chaplin. Biografia de Charles Chaplin. E aí, quando eu estava lendo esse texto de Emmanuel, li isso aqui, na popularidade que conduz desilusão. Não sei se vocês sabem, o Chaplin apareceu na década de 30 do século passado. Se você fizer uma comparação relativa, eu diria para você que o Chaplin foi a pessoa mais famosa que já existiu no mundo. Quando ele surgiu, o Chaplin era famoso. Então, ele era inglês, né? Não sei se vocês sabem, ele tinha um irmão e não conheceu o pai. E a mãe, eles moravam de favor no sótão, que chamava, né? Lá de cima, de uma casa. Né? Tem até a foto disso aí no livro. Uma coisa muito pobre. Ele e o irmão, Sidney Chaplin, moravam com a mãe. E a mãe era alcoólatra. Né? Chaplin sofreu muito com isso, porque ele tinha que sair da escola com o irmão e passar na casa de umas crianças que tinham mais posses para almoçar. Né? E aí tem até no prefácio tem essa descrição que é assim, através dos anos, agora até parei com isso, através dos anos, quando eu queria ficar triste ou chorar, eu li aquilo, tá certo? Tinha mania de fazer isso. Mania de autodepressão, né? Vou fazer o quê? Tinha mania de ler. Eu li aquilo. Chorava pra caramba. Então, o Chaplin conta que ele um dia chegou mais cedo em casa. Aí a mãe olhou para ele e falou, você já chegou? Falou, já. Você almoçou na casa da família tal? Falou, não, mãe. Você não sabe que não tem comida aqui? Por que você veio mais cedo? Ele falou, porque eu queria ficar com você. Charles Chaplin. Tá? Mas o livro do Chaplin é uma coisa assim fantástica. E o Chaplin foi convidado pelo governo americano, olha que coisa incrível, isso na década de 30 ou 40, ele foi convidado pelo governo americano, ele foi de trem viajando por trocentas cidades americanas, e cada vez que ele parava numa cidade, as pessoas ficavam na estação do trem para recebê-lo, e aquele dia era feriado na cidade. Uma coisa assim, eu nunca vi igual, não é popularidade igual. Mas aí no livro ele diz isso aqui que agora eu lembrei. Ele diz o seguinte, que à medida que você fica famoso e que você é amado pelo mundo, quanto mais você é amado pelo mundo, quanto mais você fica famoso, maior a sua solidão interna. Mais sozinho você se sente.
E ele descrevendo o que era esse sentimento é uma coisa incrível, né? Assim, porque o Chaplin era realmente um espírito adiantado, né? Espírito adiantado. O meu amigo Jefferson até lembrou, vou fazer uma homenagem a um amigo aqui, ao Jefferson, tá? Nós somos amigos há 40 anos. O Jefferson lembrou aqui, vou até mostrar, ó, quer ver? O Jefferson lembrou disso aqui, ó. É que durante muitos anos eu dava de presente para os alunos uma página com esse texto. Pensamos demasiadamente, sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade que de máquinas, mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá. Certo, Jefferson? É a música que hoje a Angelina tocou aqui na abertura, né? Smile, hein? É mesmo? Poxa, que beleza. Bom, então, o Chaplin dizia isso. E aí Emmanuel diz aqui, ó, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencido amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos, face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sob o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamo-nos, pois, no Senhor e sigamos de alma erguida para a frente, na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. Essa página é Fortaleçamo-nos, da Fonte Viva. Se eu não me engano, é a questão 113, é a página 113. Livro dos Espíritos, pergunta 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Os espíritos responderam: Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, olha só, Kardec vai perguntar lá para os espíritos: espera aí, será que Deus criou espíritos bons e espíritos maus? Não. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, sem saber. Agora, a cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecer ou de fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, olha só, gente, o tema nosso hoje é progressão dos espíritos. Então, ó, eu quero deixar assim bem claro a mensagem da doutrina espírita. Cada espírito é eterno e foi criado para progredir. Não tem jeito, tá certo? É óbvio que a velocidade do crescimento está na razão direta das decisões de livre-arbítrio no caminho do bem. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa é que é sempre possível recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito neste período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhar alto? Queira o melhor do melhor. Se pensarmos pequeno, coisas pequenas teremos. Mas, se desejarmos fortemente o melhor, e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar em nossa vida. Porque sou do tamanho daquilo que eu vejo, e não
do tamanho da minha altura. Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade. Qual é a origem das qualidades morais boas ou mais do homem? Onde é que nasce isso aí? Kardec pergunta. Os espíritos responderam. São as do espírito encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Veja bem, é o caminho do progresso, é a busca do progresso. Através de quê? Da pureza da alma, através do bem. Vou contar uma história. Esta é a história de um fazendeiro que venceu o prêmio Milho Crescido. Todo ano, esse fazendeiro entrava no concurso do melhor milho do ano. Todo ano entrava com o seu milho na feira e ganhava o melhor prêmio. Todo ano. Uma vez, um repórter entrevistou-o e aprendeu algo interessante sobre como ele cultivava o milho. O repórter chegou e perguntou assim. O repórter descobriu que o fazendeiro... vem cá. O que o repórter descobriu? O repórter descobriu que o fazendeiro compartilhava a semente do seu milho com seus vizinhos. Pegava e distribuía para os vizinhos todos. Aí o repórter foi lá e perguntou para ele, como é que você pode se dispor a compartilhar a sua melhor semente de milho com seus vizinhos quando eles estão competindo com o seu a cada ano? É que pode. Você pega o seu melhor milho, dá para os vizinhos, eles competem com você, você está criando concorrente para você mesmo? Por que você faz isso? E aí o agricultor respondeu o seguinte, por quê? Disse o fazendeiro, você não sabe? O vento apanha o pólen do milho maduro e o leva de campo para campo. Se meus vizinhos cultivam milho inferior, a polinização degradará continuamente a qualidade do meu milho. Se eu for cultivar milho bom, eu tenho de ajudar os meus vizinhos a cultivar milho bom. Ele estava atento às conectividades da vida. O milho dele não pode melhorar, a menos que o milho do vizinho também melhore. Assim é também em outras dimensões. Aqueles que escolhem estar em paz devem fazer com que seus vizinhos estejam em paz. Aqueles que querem viver bem têm de ajudar os outros para que vivam bem. E aqueles que querem ser felizes têm de ajudar os outros a achar a felicidade, pois o bem-estar de cada um está ligado ao bem-estar de todos. Esta é a lição para cada um de nós. Se formos cultivar um milho bom, temos de ajudar nossos vizinhos a cultivar um milho bom. A cada momento, eu estou com o Chico ali, ó. Ó, Chico, deixa algum sinal de alegria onde passes. É o milho, tá certo? Chico Xavier, deixa algum sinal de alegria por onde passes. Kardec perguntou para os espíritos uma vez assim. Qual é o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Kardec pergunta para os espíritos, né? Qual é o meio para melhorar nessa vida, né? E resistir ao arrastamento do mal? Os espíritos responderam, muito simples. Um sábio da antiguidade já vos disse,